Eu escolhi o tema para a gente falar de aprendizado e ensino. A gente acabou já abordando alguma coisa agora. E a nossa vida ela é feita disso, né? De aprender e ensinar. Mesmo que isso seja algo subliminar, mesmo que isso aconteça de maneira involuntária. Eu sempre gosto de ler alguns textos antes da gente adentrar na resenha. Eu separei um para falar de aprender, né? Quando o próprio Jesus, em Mateus 11, diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a tua alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhe dou é leve. Mateus 28, quando vai falar do ensinar, esse Jesus que então caminhou com os discípulos passa para eles o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ele diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós percebemos na fala de Jesus, ele dando a indicação de aprendizado e ele dando o apontamento de ensinamento. E aí eu queria jogar aqui, agora a gente pode se interromper e fazer a resenha fluir. Dentro dessas questões, uma pergunta inicial que eu coloquei é: por que aprender? Por que aprender? Por que a gente tem a necessidade de aprender? Que comece o jogo. Para não errar. Para não errar. A gente erra por falta de conhecimento, né? E até anotei algumas coisas quando você mandou o escopo, né? Que até uma criança, ela não sabe ler. Então ela vai aprender como? Ela vai aprender com os ensinamentos, com o que vê, né? Aonde anda. Porque tem o caráter dela e vai sendo adicionado nesse caráter, né? Que vai tornando a personalidade dela, construindo toda a pessoa. E depois ela vem ler, né? Então instruir a criança, né? No caminho que ela deve andar é importantíssimo, como está em Deuteronômio. Você vai ensinar levantando, deitando, comendo, andando, e é assim. E pelo que você é, como você faz, né? Então, as crianças, por exemplo, que a gente tem mais, né, a vivência, elas vão olhar o que você está fazendo. E o importante de olhar, muitas vezes, porque a gente é imperfeito também, a gente está buscando a perfeição. Só que ao passo de que você é sincero com uma criança no aprender, de repente você também está errando e você tem que ter a humildade, como Jesus falou, para chegar nela e falar assim: me perdoa, eu errei, me perdoa. Então, quando eu não sei, eu tenho que ir para quem pode me ensinar, que é para os pés do Senhor. Então, às vezes eu falo: eu não sei, Senhor. E o legal é que o cristianismo nos deixa nesse lugar de ensino, aprendizagem o tempo inteiro. Marovaldo, como professor, como é que é essa questão de aprender? Porque tem gente que não quer aprender, né? É difícil. A resistência é forte, é grande, independente de classe econômica, classe social, classe cultural mesmo dos familiares. A resistência é muito forte, a questão do aprendizado. E a aprendizagem, ela se torna muito mais fácil para a pessoa quando ela se conscientiza de que a aprendizagem, além dela ser somatória, ela vai ser muito útil para a própria vida da pessoa, para a própria sobrevivência. Né? E cabe aí na questão da sociedade garante uma continuidade, um aperfeiçoamento da sociedade que nós vivemos. E a aprendizagem, ela tem uma relação com confessar, né? Eu estava conversando com a Ju, minha cunhada que fica aqui nos bastidores com a gente, e eu falava para ela: se eu falar para você que vai ter um curso de 3 dias de soma simples, você não vai querer ir. Porque você já sabe fazer uma soma simples. Então, quando você se propõe a aprender, também tem uma confissão de que você precisa aprender aquilo, que você não tem um conhecimento suficiente. Ou até mesmo uma curiosidade. Também. Porque a soma simples, soma simples eu domino. Tudo bem, tranquilo. Mas para você fazer um curso de 3 dias de soma simples, o que vem subliminarmente por trás disso? Entendi. Não é? Legal. Então desperta a curiosidade da pessoa que realmente deseja
né, crescer na questão do aprender. E o Ale como aluno no colégio, que faz 2 semanas que ele saiu do colégio, né, velho? Tá com 23? 23. Quase foi 23 meu aluno. anos. Quase foi meu aluno. Perguntar o Enem foi semana passada, né? Como é que é essa questão, cara? E você tem a questão de aprendizado da escola e eu Sim. sei que você ficou um tempo num estudo bíblico também. Sim. Então, como é isso? A aprendizagem pra mim é um... Pode falar bastante que eu vou comer um salgadinho aqui, velho. Aprendizagem, me ajuda, hein, gente. Tô nervoso. Mas a aprendizagem pra mim te traz experiência, sabe? Porque quando a gente não sabe, a gente vai em algum lugar, exemplo. A gente não sabe um exemplo, não sabe a história da Bíblia. A gente vai lá, aprende e tira de lição algo que possa acrescentar na nossa vida, né? Então, eu vejo como o aprendizado uma experiência que possa acrescentar no nosso dia a dia. E hoje está bem disponível, Sim. né? Várias coisas assim. Então tem que prestar até atenção, É. né? Aonde você vai buscar essa aprendizagem, né? Sim. Que eu estava conversando agora há pouco com uma amiga. Se eu deixar qualquer coisa os meus filhos assistirem, né? Então, assim, você tem que delimitar o que vai Sim. assistir, porque é muita coisa Acaba oferecida. aprendendo coisa errada, né? né? Dizer assim. Aonde você vai O tempo buscar. inteiro a gente está aprendendo. Porque Constantemente. aprender e ensinar tem muita relação com influência, né? Sim. Com você ser influenciado ou influenciar. E isso, às vezes, é pedagógico. Chegamos no colégio, vamos estudar, começou a aula, a professora abriu a apostila e aí segue-se. Mas, na maioria das vezes, é algo subliminar. Né? Subliminar, não digo no quesito mistério por trás daquilo, né? Mas a sutileza ao qual você vai recebendo informação. Eu gosto muito de história. E Hitler, quando ele assume, ele institui o Ministério da Propaganda, né? E dali que vem a frase, a mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. Uhum. E o muito louco é que ele começa a discipular a galera, no mau sentido, e fazer com que a mente deles comece a pensar daquela forma. É lógico que não se tinha internet, né? O poder de influência era muito mais reduzido. Mas o que eu acho interessante é que chegou um momento que ele subsidiou os rádios para que toda a população da nação tivesse um rádio em casa, o que facilitaria o comando dele, porque é uma via só, né? E eu gosto de um vídeo que eu vi na internet que o cara fala assim: se você fizesse terapia ocupacional todo dia, você acredita que você seria influenciado? Aí a pessoa que está conversando fala: sim, menos ou mais, mas eu seria influenciado. Ele falou: então, isso que a TV faz. É isso que o Netflix faz. A gente vê todo dia, quanto menos percebe, a gente já tá pensando naquilo que a gente viu. Exatamente. Você está aprendendo dali, está recebendo dali, e o próprio Jesus fala: pode um cego guiar outro cego? Você está pensando o que eles querem que você pense. Exatamente. Manipulação, né? Exato. Começa- E acaba estudando normal, né? Começa a torcer pro bandido, né, cara? É. O bandido se dá Sim. bem, né? Porque você tá O envolvido anti-herói, com- é o anti-herói. Exatamente. E tudo isso vai consumindo a gente, né? Eu coloquei uma outra questão aqui também, que o problema é quando a gente acha que não precisa aprender mais, né? Ou até mesmo esqueceu o que aprendeu, né? Também. E a manutenção entra nisso. Qual é a forma que vocês de maneira mais fácil, aprendem de Cristo? Porque talvez a gente tenha diferenças. Qual a forma mais fácil do Mariovaldo receber um conhecimento da parte de Deus? Orando, lendo, um culto, escrevendo? Como é que funciona? É um conjunto de várias ações, né? São várias ferramentas, vamos dizer assim, né? Uma delas é o próprio culto, né? Porque o pastor traz uma palavra, o preletor traz uma palavra, e às vezes até batendo um papo com o irmão, né? Lendo a Bíblia. Então isso daí, né? Tanto é que tem o maior pecado que você pode cometer, qual é? O de não orar, né? Não tem como você não buscar a Deus todos os dias, falar com Deus todos os dias, em todos os momentos. Até mesmo porque nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele vai estar dando a direção que você deve seguir. E a coisa flui, chega a ser, às vezes, assim: mas era só isso? Não é? A coisa fica tão clara, tão evidente, tão natural, tão simples. Não é? Mas é aquela coisa, é buscando a Deus. E ele fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é que é a Raquel? A Raquel, como é que é essa pegada de eu quero ouvir Deus? Qual é a forma que você tem uma rotina maior, assim, de ter experiências de aprendizado, de direcionamento? Então, eu acho que é bem semelhante, assim. Mas, assim, orar, com certeza. Porque
Quando Jesus fala assim, orai o tempo todo, né? A gente Orai tem sem que cessar. orar sem cessar. Então a gente tá o tempo inteiro, tá lavando a louça, a gente tá aprendendo. Aí tem alguma situação que você tá vivendo, e aí o Espírito Santo tá ministrando no seu coração, e aí você fala, eu preciso de uma resposta. E você tá ali com a palavra, se você leu a palavra, ele vai te lembrar daquilo que você já leu. E aí você vai pra igreja. Aí ele edifica através do pastor que está pregando e fala, meu Deus, estava pensando isso de manhã, precisava dessa resposta. Aí você lembra de um louvor e aí vai construindo aquela busca, né, aquela resposta. E se você está atento, você consegue escutar a voz do Espírito Santo te ensinando. É interessante ela falar isso porque esses tempos tem feito umas devocionais, né? E é o segundo domingo que isso acontece. Que exatamente o que eu estava pensando durante a semana e estudando foi o que foi a pregação no tema de domingo, né? Então isso foi muito, muito louco, porque foi meio que confirmação do que Deus estava me dizendo, né? Um exemplo, que eu estava fazendo devocional entre 1 João, assim, e dizia muito sobre... Eu fico nervoso, esqueci. Mas sobre a gente estar atento e não entender que, ou você é de Deus ou você não é. Não tem essa de meio termo, né? Tem meia grávida. Não tem morno, não tem o morno. Exatamente, não tem morno. E até foi no domingo de manhã agora, né? Meu pai foi uma pregação sobre isso, né? Tipo, não tem meio termo. Não tem... ainda mais que você pode ser frio ou quente, mas morno não. Ou você é de Deus ou você não é. Deus não quer, tipo, 50% seu, né? Mas sim 100%.